As plantas tóxicas são inimigas da produtividade e podem estar perto do rebanho. No Brasil, são mais de 100 tipos se multiplicando pelos campos. Ao mesmo tempo, são alimentos atraentes para o gado, principalmente em época de estiagem. Porém, causam prejuízos à saúde dos animais. E para explicar um pouco mais sobre esse risco na vegetação, convidamos o doutor do Programa de Mestrado em Produção e Gestão Agropecuária, Marcos Barbosa, médico veterinário e toxicologista. Marcos, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Ana. Bom dia, muito obrigado. Primeiramente, conta pra gente o que são as plantas tóxicas. E são mais de 100, né? Como eu falei anteriormente, é isso mesmo? É isso mesmo. A gente abrange as plantas tóxicas para a pecuária, que são plantas encontradas a pasto, a campo, né? E plantas no peridomicílio, que são plantas ornamentais. Tem um monte, praticamente quase todas. E aí o grupo de pesquisa que a gente faz no Brasil inteiro, internacional inclusive, nós vamos identificando plantas que antes eram negligenciadas, não eram conhecidas, e aí vai aumentando o cartel, né? Vai aumentando o tamanho, o menu que a gente tem. E, bom, isso vai tornando mais difícil o tratamento, a profilaxia, né? A prevenção das intoxicações, exatamente por causa de cada uma ter uma característica, são de famílias diferentes, então tem formas de lidar diferente com ela. Nós temos algumas imagens de algumas plantas, eu vou pedir para o pessoal colocar aí pra gente, por favor. E aí você vai comentando pra gente um pouquinho, né? Quais são essas que estão passando aí? Olha lá, a gente já tem lá na telinha. Isso, essa é a Vernonia rubricalis, é uma planta que é característica de região de Pantanal, e na região de Porto Murtinho, ela já há alguns anos, há mais de 20 anos, ela é responsável por um grande número de mortes. É uma planta que na fase de broto dela ela é muito mais tóxica, a planta adulta ela não causa intoxicação, pelo menos não observada. Basta pequenas quantidades, 3 gramas por quilo de peso vivo, tanto dela dessecada como verde, é suficiente para uma morte em 24 horas do animal. Então, a próxima, por favor. Essa daí é a Solanum malacoxylum, é uma planta encontrada nos pantanais, encontrada em região alagada, todo o Brasil de Pantanal, e também observada no Paraguai, Argentina, nas beiras ali do Rio da Prata. Ela é riquíssima em vitamina D3. Então o consumo constante dela faz com que o animal tenha um acúmulo de cálcio tão grande que ele não consegue nem articular. Ele acaba morrendo de fome porque ele não consegue nem dobrar para comer a comida. Pode passar pra gente. Esse é o famoso fedegoso preto, ou só fedegoso, né? Senna occidentalis. Essa planta ela é extremamente tóxica e geralmente as sementes dela são mais tóxicas, a planta inteira é tóxica. E o tipo de intoxicação, ela não é palatável, tá? Não é palatável assim como nem a Solanum malacoxylum, as outras duas que a gente viu, elas ficam contaminando a pastagem. Então se tiver muito, o animal pega o pasto junto. E ela também é uma planta que infesta as plantações de milho. E na colheita do milho, acaba colhendo a semente. E essa semente, se vier em grande quantidade na ração, mata os animais, porque a semente é a parte mais tóxica. Ô Marcos, conta pra gente então, por que os animais eles ingerem essas plantas? Qual que é o interesse? Um exemplo eu dei agora, né? A planta ela está misturada na pastagem. Né? Algumas têm nome comum, outras não. A Vernonia, aquela primeira que eu mostrei, não tem um nome comum, é até difícil de identificar, porque quando você entra, é tão pouco que tem na pastagem, o animal já comeu. Ela parece que tem palatabilidade. Então, para o animal comer, primeiro, ou ele come acidentalmente ou por interesse. Então, tem algumas plantas que são cheirosas, gostosas para eles. Então, a gente fala que são alta palatabilidade. E plantas que estão misturadas na alimentação. Né? O exemplo dessa, que é o fedegoso que está aparecendo aí, ou sene, né? A mesma família daquela planta sene que vende para laxante, é a mesma, essa causa, inclusive, o efeito no animal, primeira coisa que a gente vê é a laxação. E aí, essa planta, às vezes ela está misturada no resto de lavoura, a gente chama resteva, resto de lavoura. Então o animal pega e com a bocada ele pega tudo que tem junto. Então vem essa planta, vem o que ele quer comer e outras coisas juntas. No caso da Solanum malacoxylum, que foi a anterior, que o pessoal chama de espichadeira, porque já vi que o animal acaba ficando espichado, porque ele vai ficando calcificado, ele vai esticando assim, e até a respiração fica difícil. Então, em alguns lugares é conhecido como espichadeira, e outros eles não conhecem. Né? E aí, na Argentina chama naranjilho, que é laranjinha, e então muda a região, muda o nome comum, então a gente fala nome científico. E, então essas plantas, quando ela seca e cai na pastagem, o animal come junto. Então ela é um contaminante. E não é palatável, você não vê ela comida pelos animais na pastagem. É só uma contaminação.
Essas duas que estão aparecendo agora, da esquerda, é Chique-Chique, que o pessoal conhece, como Guisgo de Cascavel, tem vários nomes, é a famosa crotalária. Ela estava na moda aí um pouco tempo atrás, que é para atrair a libélula, né? A crotalária é uma planta que causa lesão hepática bastante grande, são chamados alcaloides pirrolizidínicos, né? Que são os componentes dela, causam uma hepatite severa, que é incompatível com a vida, o animal acaba morrendo. A da direita, essa daí no Pantanal é chamada de algodão do Pantanal, canudo, né? Tem vários nomes, e ela é muito comum. Aqui dentro da cidade a gente vê ela plantada como ornamental, e ela é chamada de hipomeia carne, antigamente hipomeia fistulosa, e ela, a sintomatologia dela é nervosa. O animal acaba tendo alterações do sistema nervoso central. Só que é o seguinte, essa planta, a outra do lado dela é também contaminante. O animal come porque está misturado. Essa daí o animal não come. Mas em período de secas severas, ela fica verde na época da seca. Aí o animal vai e come. Ela não é gostosa para ele. Mas basta ele comer 2 a 3 vezes, ele cria vício, ele não come mais nenhuma planta, só essa. Então ela é viciante para os animais. E aí o consumo constante dela leva à alteração do sistema nervoso central. Bom, como nós dissemos, tem mais de 100 tipos no Brasil. E aqui na nossa região, a região centro-oeste, quais são as mais comuns? Todas essas são comuns. Tá? Todas as que nós mostramos? Todas essas. A gente tem que entender o seguinte, intoxicação acontece em surtos. Então, quando existe uma situação ótima, por exemplo, um animal invade uma lavoura antiga que cresceu lá o milho junto e os animais comem junto. De repente dá uma mortandade grande, a gente vai atender, viu que teve uma condição adequada para isso acontecer. Essa que tem na região de Porto Murtinho é comum, é muito comum a intoxicação. Então eu posso falar em regiões do Brasil, do Mato Grosso do Sul, na região de Porto Murtinho, é muito normal acontecer esse tipo de intoxicação e morte. Então são chamadas de intoxicações endêmicas. Ela é normal naquela região. No Pantanal de Miranda, todo o Pantanal, nós temos uma planta chamada Mascânia pubiflora. Ela não está aí, nós não colocamos a imagem dela. É meio difícil de encontrar porque a família dela é muito grande. Ela tem muitas plantas parecidas. E aí a Mascânia, o que acontece? Ela tem um veneno chamado ácido monofluoracético, que o animal come, ele pode ter morte súbita. São uma das 5 plantas importantes no Brasil de morte súbita, né? Tem uma que chama erva de rato, que tem o mesmo veneno. Não é normal aqui no nosso estado. E essa planta, é curioso, né? O animal, ele quando está intoxicado, ele fica paradinho. Se você apressa ele para andar, ele entra em colapso e morre. Então, uma das estratégias que a gente vai falar no final é você não movimentar o animal quando você observa que ele vai ficando para trás. Né? Tem mais planta ali, ó, mais uma aí, chamada de fava de anta, ou faveira, é a de Morphandra mollis. É uma planta que quem causa intoxicação por ela geralmente é o homem. Ele vai lá e corta as folhas, corta a inflorescência dela e vai dar para os animais. E aí ela dá uma lesão renal bastante grande. E rim, a gente fala o seguinte, quando você observa a lesão no rim, já não dá mais nada para fazer, que é uma lesão sem volta. Mas o caruru, chama caruru de espinho, todo mundo conhece, às vezes lá no norte faz refogado de caruru, também é uma planta que causa esse tipo de intoxicação renal. Mas ela só acontece, a planta é tóxica, mas só acontece se o animal consome essa planta durante vários meses e somente ela como base da alimentação. Aí nisso a gente entra na braquiária. Braquiária também é tóxica. Também é tóxica? A braquiária é tóxica. O que nós temos hoje no estado? Um bovino resistente à braquiária. Mas se a gente volta alguns anos atrás, década de 80, quando a braquiária começou a tomar conta do cerrado, final de 70, década de 80, a gente tinha severos casos de morte, principalmente de bezerro, na braquiária. Como na época estava começando os estudos de mineralização, tinha gente que não queria usar só usava sal branco, não usava mineral, então foi se fazendo um trabalho assim, é problema de mineralização. Se mineralizou, não resolvia o problema. É algum mineral específico, foi ver alguma doença da vaca caída, e depois de alguns estudos que já existiam na Austrália, Nova Zelândia, se identificou que tinha alguns componentes tóxicos associados à braquiária. Aí de lá para cá o que aconteceu? Animais resistentes à braquiária, os nossos bovinos são resistentes à braquiária, e quando acontece alguma intoxicação, o fazendeiro já sabe o que fazer, tira o animal para a sombra, dá um tratamento básico e ele volta a comer. Já com ovinos nós ainda temos um rebanho, pela característica dos ovinos serem inseridos no rebanho, a pessoa começa a criar, não se profissionaliza, para de criar, tira todos os ovinos,
quem está na atividade já há um bom tempo já tem ovinos resistentes à intoxicação pela braquiária. Né? Então nós temos, só sobre a braquiária, nós temos um trabalho aí já de 10 anos, com um monte de resultado que, infelizmente, não dá para falar tudo aqui agora. Sim. Né? Marcos, mais uma pergunta. Como é que o produtor, ele consegue identificar essas plantas em sua propriedade ou não? Depende do conhecimento prévio. Quanto a gente costuma falar, quanto mais antiga a pessoa está numa propriedade, ela buscou investigar, ela consegue identificar. Agora, qual que é a importância do técnico? Muitas plantas que o indivíduo acha que é tóxica, não é. Então, uma planta que o pessoal chama paininha, já conhecida como oficial de sala, Asclepias curaçática, o pessoal chama ela de veneno de rato, erva de rato, e não é. Então, muitas vezes a gente vai na propriedade e fala, olha lá, tá cheio, mas você vê que nenhum animal comeu. E ela daria morte por problema cardíaco. E a morte súbita que acontece nos animais, ela simplesmente, o animal está bem, você olha para ele, vira as costas, ele cai e morre. Aí a gente entra um pouco na mata, porque algumas plantas, elas estão na borda de mata, a gente encontra ela lá e ele nunca se atentou a isso. Mas a partir daquele momento que ele conhece, ele já está vacinado, ele já sabe que aquela planta é conhecida. Então, mas o que a gente mais identifica nas fazendas? A planta é a culpada, chega lá, não é a planta. É algum problema infeccioso, é algum problema nutricional. Então, é um trabalho de investigação, é um trabalho detetive, para a gente chegar e encontrar a planta. E é possível mensurar em reais esses prejuízos? De todas as mortes de bovinos no Brasil, 1 milhão delas, de todas as mortes, 1 milhão delas é reputado a plantas tóxicas. Né? Aí fazendo um cálculo aí da arroba, que estava R$ 133 reais a arroba, e levando em consideração esse 1 milhão e uma arroba, um animal de 10 arrobas, a gente chega num cálculo de mais de R$ 1 bilhão de perdas de animais, só de bovinos, tá? De ovinos mortos no Brasil, é o número de ovinos estimado no Mato Grosso do Sul, que é em torno de 400 mil cabeças. Marcos, rapidamente, acabou o nosso tempo, mas rapidamente fala pra gente, tem tratamento ou não? Poucas têm. O tratamento, muitas não têm, né? Quando a gente encontra intoxicação, ela já está num grau severo, mas o que a gente recomenda? O conhecimento na sua região do que acontece, a partir desse determinado momento que você conhece o problema, a gente fazer um manejo específico. Por exemplo, só para a gente finalizar, na Vernônia, na região de Porto Murtinho, as pessoas já têm mapeados, algumas pessoas já têm mapeados onde que tem a planta, e quando entram os animais ali, eles não ficam 24 horas. Ele entra altamente densa a quantidade de animais, para dar uma baixada no pasto rápido, e tira antes de 24 horas. Se ele comer a planta, não foi o suficiente para causar intoxicação e morte. Tá ok, então muito obrigada, viu, Marcos? Infelizmente o nosso tempo é pouco, não dá para falar tudo, mas eu agradeço a sua participação. Legal, Anny, precisar, tamo aí.